Como proteger o meu filho da violência nas escolas? O Aconselhando com Bispa Fernanda Hernandes começa agora. A Silvana Souza, de São Paulo, me mandou a seguinte pergunta. Bispa, depois de tantas notícias ruins, de atos de violência nas escolas, eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito e quais os conselhos que você pode deixar de mãe para mãe. Olha, realmente essas notícias têm entristecido o coração de todas nós, mães. Quando uma esposa perde um marido, a gente sabe a pessoa ficou viúva. Agora, quando uma mãe, ela perde o filho, não existe nem definição para a dor que essa mãe vai atravessar na ausência da criança, do filho. E nós oramos sempre muito, eu particularmente oro também, para que Deus conforte cada uma das famílias que tem sido vítima dessa violência contra esses anjos de luz que são essas crianças. E eu espero sim que haja um reforço na segurança, que hajam programas educativos, sociais, psicológicos, que as escolas tenham uma base de construção de uma sociedade mais pacífica, né? Que essas ameaças não continuem acontecendo dentro do lugar onde a gente deveria saber que os nossos filhos estão seguros. Mas falando do lado espiritual, eu acredito que a orientação, a boa convivência e o relacionamento com o currículo escolar é o lugar onde a gente vai se sentir seguro dentro das ameaças desse comportamento que tem se multiplicado, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é conversar com os nossos filhos com relação a isso. Sem pânico, sem desespero, mas orientando. Então, vou dar um exemplo. Aconteceu há muitos anos atrás um caso de que uma pessoa entrou, né, um adolescente entrou dentro de um cinema e ele ali fez várias vítimas de um filme voltado para adolescentes. Então, essa foi uma conversa, sem querer estragar o passeio das crianças, que eu tive algumas vezes com os meus filhos. Olha, você viu qualquer movimentação diferente? Alguém levantou para ir ao banheiro no meio do filme? Fica atento, procure sempre os lugares mais baixos e protegidos. Então, a orientação com relação à segurança, ela vai ser uma educação que nós pais precisamos nos instruir para que a gente também possa repassar isso para os nossos filhos. Porque a gente não pode mais viver numa sociedade imaginando que ela vai continuar se comportando dentro dos padrões de segurança que nós vivíamos na nossa infância, a gente está falando de 30 anos atrás. Então a sociedade ela está mais violenta, as armas estão por aí e é importante que a criança já no seu primeiro juízo já tenha algumas consciências de autopreservação, de proteção, caso ela enfrente uma situação tão triste como essa. Outro ponto importante é você promover, junto com a Associação de Pais, conversas sobre o assunto. De que maneira? Vamos nos unir os pais e entender como que a escola está promovendo segurança dentro do ambiente escolar. Como que os psicólogos podem trabalhar? Qual que é o controle de entrada e saída da escola? Se existe alguma investigação dentro de denúncias que possam acontecer de conversas estranhas dentro da escola, né? Então, todos esses cuidados, eles são importantíssimos. Uma outra orientação que eu dividiria com você é observar o comportamento do seu próprio filho, né? Porque a gente vê muitas vezes que algumas mães falam, puxa, eu nunca poderia imaginar que o meu filho se tornaria um agressor dessa maneira. Então é importante que você participe. Olha, essa criança está muito introvertida,
está falando muito de violência, assiste muito filmes que são voltados para isso, porque é aquele assunto que nós não gostamos de nos relacionar, mas que nós temos que, como pais, se relacionar. Então, quando a gente vai instruindo os nossos filhos com relação a parâmetros de segurança, promovendo dentro do nosso cuidado, não desespero, essa conversa na comunidade escolar, com os professores, nós vamos preparar os nossos filhos, a sociedade e a escola para estarem protegidas. Mas é claro que as escolas têm uma grande responsabilidade de promover segurança, estando mais atenta nos investimentos nesse aspecto. E é importante que, como pais, principalmente na rede privada, haja uma exigência, se essa é uma preocupação sua, de que alguns parâmetros sejam estabelecidos e você se sinta confortável. E acima de tudo, todos os dias eu falo para vocês, faça uma oração que contenha 3 elementos. O primeiro, consagre o dia dos teus filhos a Deus. O segundo, cubra os teus filhos com o sangue de Jesus Cristo. E você pode fazer isso através da unção com óleo que quebra todo jugo. E terceiro lugar, peça para que o Senhor livre os teus filhos de todo mal. Então, quando a gente consagra, clama o sangue e faz a oração de proteção, nós nos colocamos debaixo do Salmo 127, que diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, é importante você compreender como aconteceu, se você está num bairro vulnerável a esse tipo de comportamento, por onde que aconteceu, para que você, analisando se de repente na rede pública o teu filho está em alguma escola que atende essas características, de repente você pode até, através do seu amor de mãe junto com a comunidade, se antecipar. Então, que o Senhor te dê graça, que o Senhor acalme o teu coração, mas nós sabemos que hoje tem uma preocupação, inclusive por parte dos professores, para que a escola seja um ambiente mais seguro e que o Senhor guarde, proteja e livre as nossas crianças. Obrigado pela sua participação, Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui. Você que está no YouTube, deixa o seu comentário e se inscreva no nosso canal.